Seja muito bem-vindo à aula 18 do curso de C#, onde eu estou montando um framework chamado EC-Turbo. E nessa aula aqui, eu vou estar trabalhando mais ainda, em cima do controle numérico que a gente está montando. Eu vou criar aqui uma propriedade para pintar os números negativos de vermelho, se for o caso, e uma outra propriedade para permitir ou não valores negativos aqui dentro. Olha só o resultado. Se eu digitar aqui qualquer valor, e aí, se eu quiser que ele fique negativo, eu basta apenas digitar o sinal de menos. Aí ele fica negativo e fica já vermelho. Se eu digitar o sinal de mais, ele automaticamente converte para positivo. E aí eu consigo desativar isso. Por exemplo, aqui eu desativei. Ó. Ele vai ficar preto da mesma forma ou negativo ou positivo com a mesma cor. Então, você vai ter a opção de ativar ou desativar essas propriedades, beleza? Espero que você goste. Qualquer dúvida, deixa nos comentários e vamos que vamos para o conteúdo da aula de hoje. Bom, então para a gente começar o assunto da aula, eu vou vir aqui e vou acessar o elemento EC-Turbo numéricos aqui, eu vou dar um clique duplo nele que eu acabei fechando. E aqui eu vou criar agora mais uma propriedade, tá? Eu vou copiar inclusive essa permitir zerado aqui, eu dou um Ctrl C, venho aqui embaixo, colo ela, aí eu seleciono todo esse bloquinho, vou fazer igual eu fiz nas aulas anteriores, aperto Ctrl F para poder abrir a janela de localizar e substituir. Eu vou digitar aqui a palavra zerado, e aí vou mandar substituir por negativo, tá? Dessa forma aqui, ó. Aí já vai ficar tudo certo. Aí você tem que deixar marcado aqui, ó, seleção, para ele aplicar isso só nessa parte aqui. E depois você clica aqui no botãozinho que é o botão de substituir tudo, beleza? Ó, deixa marcado seleção, substituir tudo e pronto. A criação da nossa propriedade aqui já está feita. Agora, aqui dentro do nosso onKeyPress, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou colocar antes de tudo aqui. O que eu quero que aconteça? Se eu tiver, por exemplo, lá dentro do controle, já digitei lá 150, aí eu quero colocar negativo, no momento em que eu apertar o sinal de menos, eu quero no começo colocar o sinal de menos. Se eu apertar o sinal de mais, aí eu quero vir e tirar o sinal de menos, tá? Então, como é que a gente faz isso? Primeiramente, vamos identificar se eu apertei o sinal de menos, ó. Se e.keychar for igual, tá, aí eu coloco entre aspas, simples, o sinal de menos. Se não funcionar para você, dependendo aí a versão, né, pode ser que não funcione, você pode colocar assim, ó, ponto toString, aí você coloca entre aspas duplas, tá, aqui na frente, ó. Então, você pode fazer de ambas as formas. Eu deixo da primeira maneira, que eu acho mais fácil, né, menos código para a gente escrever, beleza? Então, se eu apertei o sinal de menos, eu quero que o texto lá dentro do controle seja igual ao sinal de menos, juntamente com o texto que ele já tiver. Então, tipo, tem o 150 lá, então primeiro entra o sinal de menos, depois o valor. Aí eu vou mandar ele lá para o final, ó, gotou continuar, para quê? Para que ele não aceite que essa tecla que eu apertei, ela entre. Ela vai entrar lá o sinal de menos, mas não a tecla que eu apertar, beleza? Vamos testar isso? Vou vir aqui, ó, vou executar. Aí vou vir aqui no controle, qualquer um deles, tá? Vou digitar aqui um valor, vou sair, ó, beleza? Agora eu volto lá para dentro, vamos supor que eu quero apertar aqui o sinal de menos, ó, apertei, olha lá. Ele colocou o sinal de menos no começo e ficou lá no final. Então, tá certinho aqui, ó. Vamos pro próximo, ó. Se eu vim aqui, ó, digitei o sinal de menos, olha lá, ó. É isso aqui que eu quero. Agora, eu quero o seguinte. Quando eu apertar o sinal de mais, eu quero tirar esse sinal de menos. Então, eu vou colocar assim, olha, se... Vou até copiar isso aqui, ó. Se o sinal que eu estou apertando, ele é o sinal de mais, então, eu vou utilizar aqui o replace, ó. Text vai ser igual a texto.replace. O replace serve para localizar e substituir um caractere dentro de outro. Então, eu quero localizar o sinal de menos e quero substituir por vazio, ok? E depois eu vou para o continuar também. Eu gotou continuar, porque eu não quero permitir, né, no caso, a digitação dessas informações aqui. Então, agora veja aqui. Se eu estou aqui dentro do controle, digitei o sinal de menos, ele aparece lá, fica negativo. Se eu apertei o sinal de mais, ele tira. Fica positivo, beleza? Só que tem um detalhe. Essa propriedade que eu criei agora, eu só quero que ela fique permitir negativo quando, de fato, ela tiver verdadeiro. Por padrão, eu não vou permitir campos negativos, porque eu trabalho muito com quantidade de compra, por exemplo, né, nos projetos, quantidade de venda, e eu não quero que esses valores fiquem negativos, né? Estoque, custo, venda, preços, né? Então, eu vou deixar por padrão falso. Quando eu quiser, eu vou lá e ativo essa propriedade. E aí, esses dois bloquinhos de código que eu fiz aqui só podem ser executados se o permitir negativo for igual a verdadeiro.
Esse do mais aqui a gente pode até deixar, porque vai saber se talvez venha algum número negativo ali, a gente quer converter e tal. Mas o sinal de menos só vai ser permitido se a propriedade permitir negativo for igual a verdadeiro. Aí aqui tem duas maneiras de fazer. Você pode colocar esse bloco dentro de chaves, tá vendo? Ó, essa é uma das maneiras. Ou você pode embutir aqui dentro do mesmo if, ó. Você tira as chaves, tá vendo? Tira o outro if, ó, deixa ele assim, ó. Aqui você coloca o e também, tá vendo? Ó? Então, se o permitir negativo está ativado, e também, se eu estou apertando o sinal de menos, aí coloca aqui. Agora, se o permitir negativo está falso, ou então eu não estou apertando o sinal de menos, aí não precisa fazer a verificação, ok? Desse modo agora, veja que se eu executar e digitar qualquer coisa, mas apertar o sinal de menos, não acontece nada, porque para esse campo aqui, negativo não é permitido. Agora, se eu vier aqui no controle, ó, seleciono ele, aperto F4, venho na propriedade que permite ou não o valor negativo e ativo ela, aí sim, dentro desse campo aqui, vai permitir o valor negativo. Se eu digitar o sinal de menos antes, ele já fica negativo logo. Mas se eu digito depois, ele já fica negativo no começo. Agora eu quero o seguinte, quando eu deixar ele negativo, eu quero mudar a cor para vermelho e quando estiver positivo, ele voltar à cor branca, beleza? Como é que a gente faz isso? Antes de fazer isso, né, quero pedir a você que se inscreva no canal, se não é inscrito, ative as notificações, tá? Deixa um like, deixa um comentário, tira aí 5 segundos do seu tempo e ajuda esse canal a crescer, que com certeza você vai ter muito mais material aqui no canal para você, tá bom? Para a gente fazer então essa coloração, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo no final de tudo e eu vou sobrescrever mais um método, vai ser o método testChanged, que é quando a gente altera o texto. Então, ó, protected override. Eu vou pegar aqui o onTestChanged, esse daqui, ó. Aí, toda vez que eu editar o valor, seja eu mesmo, né, digitando, seja o código, o código que eu escrevi aqui vai ser disparado. Então, eu vou colocar assim, olha, se dentro do controle, dentro do nosso elemento lá, conter o quê? Conter o sinal de menos. Aí, olha só, no Visual Studio 2019, se não funcionar assim com uma aspas simples apenas, né, de cada lado, você coloca aspas duplas, beleza? Ó, dessa forma aqui, ó, tá? No Visual Studio 2019, eu não lembro, mas eu acho que não funciona com aspas duplas, com aspas simples. Se não funcionar, você põe duplas. Então, olha só, se tiver o sinal de menos, eu quero pegar a cor do texto, que é a propriedade ForeColor, e pintar de vermelho. Caso contrário, eu quero pintar da nossa cor padrão. A nossa cor padrão é o quê? From, aí depois 64, 64, 64. Essa é a cor que eu utilizei para ser o padrão. Depois, mais à frente aqui dentro do curso, eu vou criar uma classe de configurações, tá? Onde a gente vai determinar essa cor aqui padrão em um único lugar, porque a gente já está declarando ela pela segunda vez, né? A gente vai colocar ela em um só lugar, beleza? E depois ela vai se propagar por toda a aplicação. Nós vamos chegar nesse ponto, tá? A gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Agora, executando aqui, ó, você vai ver o seguinte, ó, vou digitar o valor, beleza, não ficou vermelho. Se eu vier aqui digitar o sinal de menos, olha lá, ó, ele entra lá dentro do controle e aí fica vermelho. Agora, se eu digitar o sinal de mais, ó, ele volta a ficar positivo e fica cinza. Deixa eu só ver se eu ativei o negativo para esse controle aqui, ó. Porque permitir valor... Ah, tá, esse daqui eu ativei. Então, agora é o seguinte, essa coloração vermelha, ela não pode ser padronizada, né? Porque, assim, nem sempre o usuário vai querer isso. Às vezes eu quero que ele fique negativo, mas sem pintar de vermelho, né? Então, a gente vai também dar essa possibilidade ao nosso usuário. É importante que a pessoa que vai usar o framework, ela tenha, né, caminhos para ela escolher o que de fato ela quer, beleza? Então, vou vir aqui, ó, lá em cima nas propriedades de novo, vou criar mais uma, vou pegar essa daqui, ó, Ctrl C, vou vir aqui, vou colocar de novo Ctrl V, aí vou selecionar, vou copiar esse permitir negativo aqui, ó, Ctrl C, na verdade eu vou só selecionar, apertar Ctrl F, ao invés de zerado, eu vou colocar permitir, tá vendo, ó? Aí eu vou vir aqui, ó, e vou substituir por colorir, ok? Aí eu deixo aqui marcado, ó, seleção, e venho aqui, ó, e clico na opção substituir todos, ok? Aí aqui onde está escrito colorir valores negativos, se você quiser colocar, você pode colocar de vermelho, não tem problema não, tá? Colorir de vermelho valores negativos, vamos colocar aqui, ó, colorir de vermelho valores negativos. Aí você pode colocar aí da maneira que você quiser essa descrição. Eu vou dar aqui um Ctrl Shift B para poder recompilar a solução.
E aí você vai ver o seguinte, ó, ele pode ficar com esse nome grande lá em cima, ó, não tem problema, tá vendo, ó? Colorir de vermelho, valores negativos, ele tá falso. Essa propriedade é uma das quais eu quero que ela fique positiva. Porque aí quando eu não quiser colorir de vermelho, eu vou lá e altero ela. Então, o padrão vai ser positivo. Quando eu não quiser, eu desativo, ok? Voltando então lá embaixo, onde a gente escreveu o código para poder fazer a coloração, eu vou só colorir se, ok? Se o nosso colorir negativo lá estiver ativado. Então, ó, se a variável colorir negativo, se ela não estiver ativada, por exemplo, ó, eu posso fazer de duas formas. Ó. Se ela não está ativada, eu posso dar um return aqui. E se ela está ativada, eu venho aqui, ó, ou se ela está ativada, isso aqui é uma forma. Só que essa forma, se eu tivesse mais códigos aqui embaixo para ser executado, não iria funcionar, né? Aqui você tem que ter bom senso. Nesse caso, a única coisa que eu vou fazer aqui é colorir. Então, se essa propriedade está desativada, eu posso retornar, não preciso de eu seguir. Mas se você tivesse mais códigos para serem executados, aí você teria que fazer assim, ó. Você coloca assim, se ela for igual a ativado, aí só nesse caso você executa esse comando aqui. Essa forma talvez seria até a mais correta, porque se ela não estiver ativada, ele não vai entrar aqui dentro, ó, isso aqui não será executado, mas se eu tiver mais código aqui embaixo, ele vai seguir executando. Então, desse modo, ó, eu vou pegar esse controle aqui de baixo, do meio, eu vou ativar o valor negativo, tá? E eu vou desativar aqui, cadê aqui? Ali, ó, vou desativar o... Não, vou dar um Ctrl Shift B para poder ver como é que ele vem, para ele recompilar, vamos ver. Vamos ver ali se ele está como falso, ó. Colorir está como falso. Eu vou criar um controle novo, porque aí quando você cria novo, ele vem com as propriedades todas padronizadas. Vamos ver como é que ele está, ó. F4, olha lá, colorir de vermelho está verdadeiro. Eu vou desativar. E vou ativar aqui o valor negativo, ok? Então veja que esse controle aqui em questão, eu posso digitar o valor que eu quiser. Se por acaso eu digitar o sinal de menos, olha lá, ele fica negativo sem pintar de vermelho. Já esse daqui, por exemplo, ele vai ficar negativo pintando de vermelho. Nesse caso não, porque a gente desativou. Deixa eu ver um aqui que a gente tem que ativar, né? Vamos pegar ele aqui, ó. Vamos ativar novamente para a gente ver se de fato vai funcionar. Ó. Ativei ali o valor, F5, digitei lá qualquer coisa, apertei negativo, ó, ficou vermelho. Apertei sinal de mais, ficou preto. Beleza? Então, com isso, eu acredito que eu estou aí praticamente finalizado essa parte aqui do controle numérico, tá? Se por acaso aparecer alguma ideia, alguma necessidade, eu gravo aulas complementares para esse assunto aqui. Espero que você esteja gostando. Deixa seu comentário para eu saber quais são os alunos que estão assistindo as aulas até o final, que isso é muito gratificante para mim saber que eu estou fazendo um trabalho que está sendo de fato assistido por você, tá bom? Te espero na próxima aula e vamos que vamos!